Chegamos! Chegamos Santa Cruz de la Sierra. 21 horas depois. E aí, traveleiros? Depois de muito tempo no trem, a gente chegou em Santa Cruz e não tinha nada pra fazer. Santa Cruz é uma das cidades mais desenvolvidas da Bolívia, uma cidade grande, só que a gente mora em São Paulo e esse definitivamente não é o nosso estilo de viagem. A gente curte estar em contato com a natureza ou fazendo algum tipo de aventura. Então a gente pesquisou e o lugar mais legal próximo de Santa Cruz é Samaipata, conhecido como Machu Picchu da Bolívia. E aí a gente seguiu pra lá. E saindo da estação, a gente precisou pegar um ônibus lá pro centro de Santa Cruz, de onde saem as lotações sentido Samaipata. Aí já começou uma aventura, porque pegar ônibus na Bolívia foi uma experiência à parte. Era um ônibus que mais parecia uma lotação, dá uma olhada, e não tinha sinal pra você apertar e dizer onde você queria descer. Você tinha que falar diretamente com o motorista e ele parava. Ô motor, vai descer! E aparentemente não tinha ponto também não. Tava o pessoal descendo em vários lugares que não tinha nada identificando que era uma parada de ônibus. Mas a gente não se perdeu, a gente conseguiu chegar naquela rua que tem os táxis que saem para Samaipata e confere no blog todos os detalhes, como pegar esse táxi e como que funciona. Qual o nome da rua, tá tudo lá no blog, link aqui na descrição. Pela primeira vez na minha vida eu me senti rico. Porque o nosso dinheiro lá vale exatamente o dobro, R$1 vale 2 bolivianos. Então a gente foi almoçar, estávamos morrendo de fome, aquela viagem intensa lá no trem, sem comer praticamente nada. Só aquele bolinho que se você ainda não assistiu o vídeo do Trem da Morte, corre lá e vê que a gente comeu um bolinho. Aquilo lá foi a nossa refeição inteira em mais de 20 horas de viagem. E com essa fome toda, a gente parou no primeiro lugar que a gente viu e a gente comeu uma comida super simples, mas super gostosa e super barato. R$6. 12 bolivianos, a gente tinha uma sopa de entrada, um prato principal que era uma espécie de frango empanado com ovo, arroz e bebida. Então assim, foi um banquete e muito barato, valeu muito a pena. Agora começando, sentido Samaipata mesmo, dentro do táxi meio lotação. É um carro, tipo uma van, que o cara vai enchendo de gente e sai no momento que tá cheio o carro. A gente pagou quanto? Uns 30 bolivianos. Bom, no blog tem as informações mais certinhas, mas eles esperam sempre encher de gente para poder levar vocês. Então a gente foi com mais um casal de gringo e mais um outro boliviano também, além do motorista. É um carro grande que cabe bastante gente. O trajeto durou em torno de 120 quilômetros em 3 horas. Por quê? A estrada é péssima, cara. É muito ruim, olha isso. Saindo do centro da cidade, né, da cidade grande, a gente consegue ver como a infraestrutura da Bolívia não é tão boa. É bem precária, é um país bem pobre e a estrada reflete bem isso. Era praticamente uma estrada de terra, sendo que era uma das rodovias mais movimentadas, tinha bastante carro passando. Olha esse painel. É invertido, mano. Como assim? Tem muito carro na Bolívia, carro da Toyota, porque vem muitos carros do Japão, carro usado. Só que no Japão a mão é mão inglesa, é ao contrário. Então o que eles fazem? Eles invertem só o volante. Então o painel fica de um lado, o volante fica de outro. É uma coisa muito engraçada e a gente viu bastante disso lá na Bolívia. A gente chegou em Samaipata já no fim do dia, o táxi deixa bem no centrinho da cidade. Só que era uma segunda-feira no final da tarde, não tinha nada nem ninguém, tava bem deserta, bem tranquila a cidade. Só que já tava um pouco tarde pra gente fazer o passeio mais interessante, que é conhecer o Forte de Samaipata. Esse local é um sítio arqueológico que é o motivo da cidade ser tão visitada e tão turística, tem muita história pra contar. Mas, como a gente não conseguia ir visitar o sítio naquele dia, a gente foi comprar o ingresso pra garantir o dia seguinte. E aí o ingresso ele também já dá direito a conhecer um museu que conta um pouco mais da história, a história das civilizações, e tem vários artefatos encontrados naquele local também. No dia seguinte a gente foi lá pro forte, pra ir são 9 quilômetros da cidadezinha. E cara, é muita subida, então esquece de ir a pé, não rola, é muito perrengue. A gente teve que pagar uns 20, 30 bolivianos pra um táxi nos levar da cidadezinha e até lá. A vida é tão pacata que os caras te levam
ficam esperados sem fazer nada enquanto você dá o rolê pelo forte e te levam de volta. Pois é, então você já paga nesse valor tanto a ida quanto a volta também. E o fato da gente ter visitado o museu nos ajudou bastante, porque também chegando lá no forte você pode pagar por uma visita guiada junto com um guia turístico que vai te explicando tudo. Só que aqui é low cost, então a gente resolveu não pagar o guia. Fomos por conta e risco, com toda a bagagem de aprendizado que a gente teve no dia anterior lá no museu. E fomos conhecendo. O lugar é enorme, é tipo um circuito que você vai passando por várias ruínas e você anda em torno de 2 km. É bem grande. Além da parte histórica, né, o lugar também tem muita natureza, uma vista incrível, árvores, você vê a vegetação ali da região. É uma montanha bem alta, bem próximo da Cordilheira dos Andes. Então, mesmo quem não gosta tanto dessa parte histórica, dessa parte de culturas antigas, também tem a parte de estar em contato com a natureza, porque o lugar é lindo de verdade. Lindo demais. O Forte Samaipata é muito famoso, como se fosse o Machu Picchu da Bolívia, por conta das culturas que já passaram por lá. Tem culturas desde os mojocoios que existiram antes dos incas, até os próprios incas que também fazem parte lá do Machu Picchu da Bolívia, cultura pré-colombiana, guarani, e os próprios espanhóis quando chegaram na Bolívia também deixaram uma marquinha lá no lugar. E você consegue ver isso na prática conforme você vai andando, tendo esses visuais panorâmicos, subindo nas escadinhas, e aí você vê que determinada ruína é das construções dos espanhóis, outra ruína dos incas. Se você foi lá no museu antes ou contratou um guia, você vai saber identificar o que é de cada um. Se você não fez nenhuma dessas outras coisas, tem umas plaquinhas lá que informam o que você está vendo, mas a gente recomenda pelo menos dar uma passadinha no museu ou contratar um guia se você quiser gastar essa grana. Mas por que, né, o motivo do Forte de Samaipata ser tão turístico e de Samaipata ser tão visitado é porque lá existe a maior pedra talhada do mundo. Cara, imagina uma pedrona grande de 250 metros inteira talhada. É isso mesmo, imagina os caras há centenas de anos atrás com umas picaretinhas talhando, desenhando na pedra inteira para formar os desenhos representativos aos deuses, às religiões que eles tinham, mas principalmente o que mais nos fascina é a genialidade daquele povo em construir tudo aquilo pensando na engenharia hidráulica. Quando caía a água das chuvas, a água escorre pelos vãos dessas pedras e iam para umas baías de água. Cara, é muito louco. Muito louco, não dá pra explicar nesse vídeo, você consegue ter uma noção, mas só estando lá, vendo mesmo de fato a genialidade daquele povo, que construção milenar. E o Forte de Samaipata, ele nunca teve algo militar, né? Conhecido como forte, não por isso, mas sim porque ele fica num lugar alto. Na verdade, Samaipata significa lugar de descanso entre montanhas, porque é bem alto e você tem uma vista de todo o vale. Então os espanhóis que colocaram esse nome porque eles acreditavam que parecia um forte mesmo. Nenhum invasor chegaria sem você ver. Só que na verdade ele era muito mais utilizado para motivos religiosos, tradições e rituais daqueles povos antigos que habitaram por ali. Tanto que além dessa parte de escoação de água, também na pedra tem desenhos de serpentes, de animais como felinos. Então esses animais eles representavam divindades para esses povos. E o mais louco de tudo também, andando, na verdade não é nada mais visual, histórico, é só um atrativo engraçado pra caramba, é que tem uma partezinha entre as montanhas que faz muito eco. Tem até uma plaquinha, olha só. E foi isso, essa foi a nossa última parada nessa viagem que durou 20 dias. A gente saiu de carro de São Paulo, passou por vários lugares, chegamos até a fronteira com a Bolívia, deixamos o carro, pegamos o trem da morte e chegamos em Samaipata, que não estava nos planos, mas que fechou com chave de ouro. E aí, pra voltar tudo isso, voltamos pra Santa Cruz, de lá pegamos um ônibus, não voltamos pelo trem da morte.
A gente pegou um ônibus até Corumbá, divisa com a Bolívia de novo, que durou a metade do tempo, 8 horas num ônibus mega confortável. Nunca peguei um ônibus tão confortável na minha vida, ônibus que não existe aqui no Brasil e pela metade do preço que a gente pagaria aqui no Brasil. Muito louco. Voltando lá pro Brasil, pegamos o carro, 2 dias corridões dirigindo de volta para São Paulo. Aí a viagem acabou, o que nos deixou muita história em 20 dias e tudo no nosso estilo de aventura low cost. Quanto que a gente gastou lá? Olha, a gente gastou R$ 1.600 cada, o que pra gente ainda foi muito dinheiro, mas se você considerar que a gente ficou 20 dias na estrada contando combustível, hospedagem, alimentação e os passeios de bonito. Passeios de bonito que encareceram muito os nossos custos. Então, no total ficou uma média de R$ 80 por dia pra cada um. Acho que tá ok. Ok, mas a gente vai melhorar esse preço aí, você vai ver nas próximas viagens a gente gastando bem menos do que 80 conto por dia. Se você ainda não assistiu todos os outros vídeos dessa viagem inteira, corre e volta, porque tem muito vídeo que a gente te mostrou como é possível viajar tendo muita aventura e gastando pouco dinheiro. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal. E se você quer saber um pouquinho mais de informação, quer planejar sua viagem para Samaipata, vê aqui na descrição, tem um link do blog com todas as informações de como foi pra gente conhecer esse lugar. Valeu, traveleiros! Até o próximo vídeo, toda quinta-feira no canal.